eu estou dizendo a vocês é que o advogado da mulher do Maduro também é especialista em gente que quer delatar. Não, há um caso montado com provas concretas que seguiu o devido processo legal e chegou à conclusão de que o Maduro cometeu os crimes que eu citei. E a ingerência sobre do Trump sobre esse processo é zero. Aliás, a imprensa brasileira está repercutindo uma fake news do New York Times sobre isso, que diz que os Estados Unidos recuaram sobre a acusação da existência do cartel dos Los Sodes e que o Maduro seria o chefe desse cartel. O que aconteceu, na verdade, é que a acusação está usando outros termos para explicar que o cartel dos Los Soles ele não é um CNPJ, não é uma instituição formal, é uma união de interesses do narcoterrorismo e da oligarquia venezuelana. Tanto é que essa é a primeira acusação citada pela promotoria contra o Maduro. O cartel de Los Soles, então, é um apelido dado a um grupo de pessoas, sobretudo generais, e daí vem o nome, porque eles têm sóis em suas fardas, os milico brasileiros têm estrelas e os venezuelanos têm sóis em suas fardas, que se reúnem com políticos e oligarcas para transformar a Venezuela em um narco-estado. Esse é o caso jurídico montado contra o Maduro, a esposa dele e os demais, o filho dele e os demais integrantes do cartel de Los Soles. E é um caso muito robusto. E é claro que se há um caso em um tribunal, há também advogados de defesa. E quem são os advogados de defesa de Maduro e da esposa deles? Bom, o Maduro é representado pelo Barry J. Pollock, cujo cliente mais famoso é Julian Assange, do Wikileaks. Se vocês não se recordam, o Julian Assange recebeu 18 acusações de espionagem após expor 250 mil documentos sobre a presença americana no Iraque e no Afeganistão, o que incluía denúncias graves contra os Estados Unidos. Mas o que importa aqui é que, em 2024, o Barry Pollock e o Julian Assange negociaram um plea deal, ou seja, um acordo judicial com os Estados Unidos em que o Assange cumpriria uma pena menor em troca de uma confissão de culpa. Uma delação premiada no português. E se o Maduro decidir fazer a mesma coisa e fizer um acordo com os americanos, me parece que vai ter muita gente em Brasília que não vai dormir. Vai ter muita gente. E o que vocês acham? Respondam aqui no chat. Maduro vai delatar o Lula ou não vai? Bota aqui no chat pra gente, Brunão. A esposa do Maduro, a Cília Flores, é representada por outro advogado que é o Mark Donnelly. E aqui é interessante que o site do escritório de advocacia do Coelho o coloca como sendo especialista em crimes de colarinho branco, litígios empresariais e whistleblowers e quitam actions. Whistleblower e quitam actions são ações em que pessoas em nome do governo dos Estados Unidos delatam e expõem fraudes contra programas federais. A pessoa que denunciou, então, recebe um percentual do dinheiro recuperado, da fraude, ou seja, o que eu estou dizendo a vocês é que o advogado da mulher do Maduro também é especialista em gente que quer delatar. E a gente tem certeza que isso vai acontecer? Evidentemente que não. Mas que o perfil dos advogados me chamou a atenção, e chamou a atenção de outras pessoas, isso sim. E falando no que vai acontecer, o que a gente pode esperar? Bom, o que a gente tem até o momento é que o Maduro se declarou inocente das acusações. Ele foi até momento aqui de dizer que o Maduro foi melhor que o Bolsonaro, porque ele enfrentou, disse que era inocente das acusações, que ele e sua esposa foram sequestrados, ou seja, criticou a legalidade da operação, não chamou o juiz para ser vice dele, e invocou, eu não vou nem, hoje não é nem dia de criticar o presidente Bolsonaro, porque já passamos sobre isso e, hoje é só é dia de só desejar recuperação plena a ele. Mas o ponto aqui é elogiar a postura do Maduro no sentido de combativa. Porque ele também invocou, os advogados invocaram a imunidade sob o direito internacional por ele se dizer chefe de Estado, o que o protegeria da perseguição penal e anularia o caso contra ele. O argumento dos Estados Unidos, por outro lado, é que, como eu falei,
ele não era mais chefe do Estado da Venezuela, pelo menos desde 2018, já que ele não foi reconhecido não só pelos Estados Unidos, onde ele está sendo julgado, mas por diversos outros países. E a tese que o Maduro seria chefe de Estado, então, é muito difícil de prosperar no tribunal. Eu acho que a gente tem um julgamento histórico pela frente, né? Certamente é um julgamento que vai demorar mais de um ano. Existe também a expectativa da nossa parte de que, de todos nós, né? Eu acho que vocês deixaram claro no chat, que todo o esquema de interesse da Venezuela seja, quem sabe, revelado ao público. Seja por delações, como eu já falei, ou então pelas próprias investigações, que não são do Trump, são independentes. E diferente da tese do Maduro, né, a ideia de que uma delação possa envolver, por exemplo, as lideranças do Foro de São Paulo, muita gente no Brasil. Isso eu acho que pode acontecer. Veja, a gente tem o caso do financiamento do BNDES, a obra da Andrade Gutierrez no estaleiro de Achalba, na Venezuela, que acabou sendo arquivado pelo TCU. A gente tem caso do João Santana e da Mônica Moura, marqueteiros do PT que receberam de maneira ilegal 11 milhões de dólares do Nicolás Maduro depois de fazerem campanha nas eleições venezuelanas. Sabe-se lá quanto esse dinheiro financiou também as eleições do PT. A gente tem as denúncias do Carvajal, que foram repercutidas inclusive pelo presidente da Argentina, Javier Milei, e diz que a Venezuela financiou campanhas de políticos e partidos de esquerda no Brasil, inclusive do próprio Lula. E se esses caras decidirem falar, olha, tem muita coisa para a gente descobrir. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem nesse caso. Se vai acontecer ou não, ninguém tem como afirmar, mas a possibilidade existe e é real. E para fechar essa parte sobre o caso em si, ainda tem o fato de que o caso está ocorrendo em uma corte de Nova York, que além de ser um estado completamente dominado pela esquerda e que elege promotores esquerdistas, etc., também tem uma elite financeira muito influente. Então eu tenho curiosidade de ver como é que a coisa vai se desenrolar. Não dá para falar nem que o Maduro vai ser condenado, nem que ele não será. O que dá para fazer é analisar os cenários que estão sendo postos, e é isso que eu busquei fazer aqui, estou buscando fazer isso no programa de hoje.